Esse é o podcast Madgave 30 anos, uma série especial onde, conversando com os diretores do escritório, nós estamos conhecendo essa cultura que ajuda a construir, a transformar e a chegar a essa história de excelência jurídica. Nós vamos receber agora Daniel Monteiro de Andrade, fundador do escritório da Madgave, mestre em Direito Privado, MBA pela Fundação Dom Cabral, atuação destacada nas áreas de Direito Tributário e Direito Privado. Nós vamos entender como é que começou tudo isso, porque, diferente dos outros convidados que tivemos até agora, você, Daniel, está aqui desde o dia zero. Então, conta pra gente, como é que foi esse início lá em 1995? Bom, Paulo, obrigado aí. É um prazer recebê-lo aqui no escritório e poder conversar um pouquinho sobre essa história, que é sempre uma razão de muita alegria e de boas lembranças. Eu estava entrando no nono período da Faculdade de Direito, em agosto de 95, e meu pai, que era colega, que foi durante muitos anos integrante do escritório, tinha se aposentado do cargo de juiz há uns 3 anos aproximadamente, tinha exercido a advocacia em escritório de outras pessoas e resolveu então que era melhor a gente ter um escritório, e eu e ele começamos essa história. Lá eu ainda estagiário, ele é egresso da magistratura. Começamos uma pequena sala lá na Avenida do Contorno, naquele edifício Wall Street. Eu e ele, sem secretária, sem nada. O que nós tínhamos de mais tecnológico naquela época era um aparelho de fax que veio dos Estados Unidos e que a gente usava eventualmente para mandar documentos e correspondências para advogados e pessoas que estivessem em outros lugares, né? E aí, ali a gente começou, assim, eu ainda estudante, logo depois me formei, e sem uma visão assim muito estratégica, muito negocial, mercadológica do que seria essa profissão e principalmente do que seria eh, o que a gente hoje tem, que é um escritório que tem, às vezes, de escritório de advocacia, como sempre, é o coração, né, a essência da nossa atividade, mas que também propõe a organizar a sua forma de funcionar à semelhança de qualquer outra empresa. Então, a gente tem que ter processos de gestão, de controles. Então, isso tudo foi sendo adquirido ao longo dos anos. Assim, o que eu posso te dizer é que lá em 1995, a gente tinha a visão de que o advogado precisava de um lugar para trabalhar, e esse lugar era um escritório. Hoje a gente vê que o lugar é o que tem, não digo talvez menos importância, mas é uma coisa que se tornou secundária. A gente precisa muito mais da estrutura organizacional que qualquer empresa tem, né? A parte de gestão, de controles, como eu estava dizendo, de sistemas, tudo isso que a gente foi vivendo e aprendendo ao longo desses anos aí. A parte das questões práticas da construção do físico, das pessoas, há uma cultura organizacional. Como é que se explica a cultura organizacional da Madgave e como é que começou a se discutir essa cultura organizacional? Olha, eu acho que muito em função disso que eu te disse há pouco, que nasce com a concepção de ser um lugar para os advogados exercerem a sua profissão, colocar em prática o seu conhecimento. E essa seguramente é a tônica mais evidente da nossa atuação, e até hoje, assim, a gente fez esse processo de adaptação à cultura mercadológica, de gestão, controles, etc., mas não perdeu essa essência de que o primordial é o advogado que ostenta conhecimento, que precisa dominar a sua atividade do ponto de vista técnico, para que ele possa oferecer soluções para os clientes que não só coincidam com a expectativa daquilo que eles desejam, né, mas que também lhes tragam uma segurança, um conforto, para saber que não estão entrando numa aventura, vamos dizer assim, entendeu? Então, se tem um traço forte da nossa cultura, é essa preponderância técnica
de todos aqui terem uma área de atuação e muitos com dedicação aí, de aprofundamento acadêmico, cursos de mestrado, alguns aqui da equipe já com doutorado e publicações, etc. Isso foi uma coisa que sempre nos tocou muito e que é valiosa para nós. Nesse universo dos escritórios de advocacia, qual o principal diferencial ou os principais diferenciais da Madigave? Bom, esse é um deles, esse que eu mencionei há pouco, da gente valorizar muito que o advogado traga ainda o conhecimento do direito para oferecer isso aos seus clientes permanentemente, assim, sem distanciar de outras questões, né? A gente valoriza isso muito. E uma outra perspectiva que eu acho que é marco da nossa trajetória, da nossa evolução, é a questão do envolvimento, da aproximação entre advogados, especialmente os advogados mais antigos, os diretores hoje, os mais sêniores, com as questões que o cliente nos traz. E a gente ouve isso muito de clientes que ficam, às vezes, incomodados com um atendimento, uma resposta que se disperse dentro de um escritório de advocacia entre várias pessoas. É uma equipe que é coordenada por alguém, mas que no dia a dia acaba sendo conduzida por várias pessoas. E a gente prima muito por essa ideia de que há de ser sempre uma referência, né? A semelhança, eu que atuo bastante na área de saúde, a área médica, eu vejo, por exemplo, que os médicos me inspiram nesse aspecto, assim. O médico mais sênior, ele trabalha com seus assistentes, é um cirurgião e uma equipe. Então, assim, eu enxergo uma semelhança no que a gente faz aqui com isso, assim. O advogado mais sênior, ele tem uma equipe, ele não trabalha sozinho, mas a responsabilidade no dia a dia, na relação com o cliente, é desse advogado que conduz. Ele vai apresentar para o cliente as soluções ao caso trazido, seja um processo, seja uma consulta, um contrato, qualquer coisa desse tipo, e vai acompanhar essas soluções serem executadas para que no final a gente possa entregar um trabalho que prime por essas duas coisas, a excelência técnica e a proximidade com o interesse do cliente, com as pessoas e com os interesses. Falamos sobre o nascimento do escritório, as transformações do escritório e a ciência, o direito. Quanto mudou nesse tempo? Qual é a característica do direito do início da Madigave para hoje, 2025? Bom, eu vou te dar uma ilustração que nós que já temos alguns cabelos brancos vivemos. A minha primeira tarefa, não só como estagiário, mas algum tempo como advogado ainda iniciante, era recortar o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais para procurar as intimações que saíam em nome dos nossos clientes, né? Então, daí a gente já vê um diferencial assim absolutamente gigantesco do que era o mundo em 1995 do que é em 2025. Hoje, diariamente, a gente é alimentado através de sistema de capturas por robôs de empresas que prestam serviço sobre esses mesmos tipo de intimações e informações de processo, né? Antigamente, eu precisava, dia a dia, recortar as páginas de um jornal, colava aquilo num fichário, formava a pasta do caso e ia, junto com outros documentos, ali acompanhando. Então, o mundo mudou muito e não é de se esperar que o direito não fosse passar por essa transformação. A transformação tecnológica, a meu ver, ela vem de forma transversal, ela atinge todo mundo, indistintamente, gostando ou não, ela nos toca de forma recorrente. Então, esse é um aspecto fundamental para enxergar os 30 anos aí que a gente andou. Mas não só isso, assim, o Brasil passou por uma transformação também cultural em relação ao próprio sistema judiciário, aí não é mais só o sistema jurídico, é o sistema judiciário, que os últimos anos, então, são muito intensos nessa transformação. A sociedade passou a conhecer os ministros do Supremo, o nome dos juízes, operações disso, operação daquilo. Então, a sociedade está muito mais envolvida com o direito. Eu costumo brincar o seguinte, né? Antigamente as pessoas
davam opinião sobre outras questões que não o direito. Hoje o direito é mais uma dessas questões que as pessoas do dia a dia opinam, né? Porque um jornalista como você leva o conhecimento delas nos seus programas, o que está acontecendo, porque a internet traz isso, e o advogado, ele é um interlocutor dessa situação. A gente precisa intermediar esse diálogo, porque a informação que chega pelo meio jornalístico, ela não é exatamente a informação que está sendo trabalhada enquanto advogado. Dentro de um processo, você tem uma lógica da ciência, do direito, que você precisa trabalhar. Formalidade, regras, etc. Então, o mundo hoje, eu não posso me pautar pelo que está na internet, especialmente, para dizer ao meu cliente se aquilo é bom, ruim, certo, errado. Né? Eu preciso entender aquilo ali como parte de tudo que eu vivo, mas sem esquecer, né, de onde eu venho, que é o livro, a lei, né, o conhecimento da matéria jurídica, para poder equilibrar essas forças aí que hoje são tão, né, aparentemente antagonistas. Na verdade, eu não vejo nenhuma delas como antagonista, mas há uma impressão de que existe um conflito aí, né, que o direito está, de alguma forma, superado. Muito se fala, o advogado é ameaçado por inteligência artificial, por robôs, etc. Eu não vejo propriamente dessa forma. Acredito que funções menos sofisticadas da nossa profissão vão ser atacadas e talvez até extintas mesmo por essas ferramentas, mas a essência do profissional nunca vai deixar de existir se ele se preparar, se ele se qualificar para atuar nessa atividade. E o cliente? Quanto mudou o cliente do 95 para o 2025? Muito também. O cliente, ele, assim como todos nós, ele hoje é um consumidor de quase todos os temas, né? E o acesso à informação é praticamente infindável, né? As pessoas têm meios de questionar e de conversar com qualquer profissional e com advogado, inclusive, através de uma consulta simples aos chats de inteligência artificial ou mesmo aos programas de busca na internet e de trazer até questionamentos relevantes. Então, eu, como dizia, eu tenho essa vivência com os médicos muito próximos e sempre ouvi deles a queixa de que o Dr. Google era um problema na vida deles. Hoje o Dr. Google é um problema na vida de todo mundo, assim. Então, o cliente me traz demandas que, em tempo real, eu às vezes não tive tempo de conseguir avaliar ainda. Então, eu preciso ter uma certa tranquilidade, um conforto do meu conhecimento, da minha experiência, para retornar para ele dizendo, olha, a sua informação é importante, nós podemos aproveitá-la, ou não é bem assim, ela não é adequada ao seu caso. Então, o cliente hoje é, antes de tudo, uma pessoa que conhece muito mais daquilo que eu faço do que conhecia 30 anos atrás. Em conversas anteriores, nós detectamos dois momentos marcantes na história da Madigav. O falecimento do seu pai e também do sócio fundador Márcio Gabriel Diniz. O que eles significaram nessa história que a gente está contando hoje? Muito. Os dois são representativos assim de muita conquista, muitas conquistas e, ao mesmo tempo, de exemplos, assim, não só como profissionais, mas principalmente como pessoas. Duas pessoas muito queridas e que viveram conosco aqui uma história muito intensa e que se tornaram colegas e sócios pela amizade que tinham. Eles vêm da mesma carreira, os dois eram magistrados, juízes do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça, e em momentos diferentes aposentaram-se, primeiro meu pai, depois o Dr. Márcio, e a iniciativa de vir trabalhar aqui conosco, eu já estava aqui do Dr. Márcio, foi quase que espontânea. Ele, no mesmo dia que pensou em se aposentar, ligou para o meu pai e disse, Sérgio, acho que vou me aposentar também, o que eu faço? Aí, na mesma hora, a resposta, vem trabalhar aqui. E aqui ficou até o último dia da sua vida, infelizmente precoce para nós a sua ida, mas foram pessoas assim que nos marcaram muito com essa quase que obstinação pelo conhecimento, pelo saber, sabe assim, o meu pai e o Dr. Márcio, eles tinham
uma relação com o conhecimento que acho que é difícil a gente alcançar algum dia, né? Esse desejo de trabalhar e de entender o direito, de aprender soluções, né? Até hoje nós temos aqui escritos, né, guardados, até manuscritos alguns, dos dois que são valiosos. Eu pelo menos guardo alguns comigo, porque sei que em algum momento aquilo vai ser útil, vai aparecer um momento, um caso em que eu vou precisar daquilo ali. Então são duas figuras que estão marcadas para nós aqui indissociavelmente. Nesse período, nesses 30 anos, do seu ponto de vista de mercado, os desafios encontrados no mercado, houve algum momento particularmente difícil? Sim, a gente teve uma experiência, foi exatamente um pouco depois de virmos para cá, em que o Brasil passou por uma crise econômica séria, em 2018 aproximadamente, e isso nos afetou profundamente. Além dessa, a própria vivência do período da pandemia também foi um desafio gigantesco, porque em alguns poucos dias, sem nenhuma estrutura, tivemos que nos adaptar à realidade do home office, dos trabalhos remotos, e isso foi feito tudo à distância, né? Uma dificuldade grande até para levar a internet para as pessoas que trabalhavam aqui conosco. Aí já estávamos aqui, já uma estrutura bem parecida com essa que temos hoje. Tínhamos que levar acesso à internet, levar o computador, levar a mobília. Às vezes a pessoa trabalhava em casa sem essa estrutura e precisava de ter. Então, e fora isso, alguns clientes em determinados setores que passaram por crise econômica séria também nessa época, alguns com dificuldade de pagamento e coisas desse tipo, e felizmente atravessamos, né? Esses dois momentos aí são, para mim, mais marcantes, né? Tanto o de 21, né, mais ou menos, que foi o momento mais aguçado da pandemia da Covid, quanto o de 2018 por ali, e muito próximos também, né? Assim, quando a gente estava tomando fôlego do primeiro, o segundo se faz presente, né? E além disso, no segundo momento aí, há uma coincidência com o falecimento do Dr. Márcio, que também é um episódio marcante da nossa trajetória. Ele falece em fevereiro de 2020, pouco tempo antes da pandemia ser conhecida de todos nós aí. Então, certamente, esses momentos fazem com que a gente crie uma casca um pouco mais dura para entender que as tempestades ou até coisas menos visíveis, como essas duas, né? Elas são coisas que a gente precisa suportar o momento para continuar, né? Não dá para parar. Olhamos para o passado, vimos o presente, como é que você olha o futuro? Bom, o futuro eu vejo que é preciso investir nesses dois pilares que nos trouxeram até aqui: conhecimento e, vamos dizer, a intimidade com o cliente. São os dois traços mais marcantes da personalidade Madgav e foi o que nos trouxe até aqui. Então, eu acredito que a gente precisa de reforçar isso, mas sem perder de vista as transformações que a sociedade está trazendo, né? As da tecnologia, a do relacionamento, as inúmeras novas vertentes que o direito apresenta, né? O direito, ele acompanha o desenvolvimento social sempre com algum atraso, né? A gente está sempre correndo atrás, literalmente, das mudanças da sociedade, mas é preciso entender que a gente não pode se desconectar disso. Temos que entender o que está por vir, porque certamente isso vai passar por dentro da gente, né? Não vai ser uma coisa que passe ao largo, passe próximo, né? Toda mudança, toda alteração social, ela vem e nos transforma de alguma maneira também. O que é que mais te orgulha nesses 30 anos de escritório? Olha, Paulo, eu tenho uma frase que eu digo muito para minha mulher, que é o seguinte, que ela comenta assim comigo: você conhece fulano? Que Belo Horizontino tem esse hábito, né? Você conhece fulano? Ele é advogado. Aí eu pergunto o seguinte sempre para ela: ele é advogado ou ele tem inscrição na OAB? Porque para mim o que me orgulha mesmo é assim, é saber que há 30 anos eu vivo do trabalho que eu escolhi fazer, sabe assim?
e sustenta a minha família. A gente tem uma equipe grande, todo mundo, felizmente, remunerado regularmente, sem problemas dessa natureza, com os fornecedores, com os clientes, com os funcionários, com os demais colaboradores. E isso é um motivo de muito orgulho, assim, saber que aquele lugar lá de 1995, que eram 2 mesas, um aparelho de fax, um computador, nada mais, uma impressora matricial, hoje a gente tem uma estrutura aí com alguma referência de mercado em termos de nome e principalmente de satisfação dos clientes. Para mim motivo de muito orgulho ver isso olhando em retrospectiva. Daniel Monteiro de Andrade, sócio fundador da Madgave, nesse podcast dos 30 anos da Madgave. Muito obrigado por essa prosa. Obrigado, Paulo. Obrigado a você que nos acompanha também nesse podcast. A gente continua conversando com você porque você é o nosso convidado.